palavra, né? Aleluia. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos que está na palavra do Senhor, né? É muito maravilhoso. A Bíblia diz: bem-aventurados que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto à ribeira, né? Então, nessa noite, nós vamos continuar a meditarmos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo, aleluia, Glória a Deus. 39. Amém? Aleluia. Aleluia. Aqui, irmãos, eu quero começar a ler. Todos acharam? Amém? Atos dos Apóstolos 2, 39. E os irmãos podem ficar sentados mesmo. E vamos ler a palavra. Que diz assim: porque a promessa vos diz a respeito de vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exaltava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estava junto e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazenda, e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverava unânime todos, os dias no templo, partindo pão em casa, comia junto com alegria, singeleza e coração, e louvava a Deus e caía na graça de todos os povos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Até o 47 aqui, amém? Glória a Deus. Aqui, irmãos, querido igreja do Senhor, aqui foi uma passagem que nós meditamos nessa noite, que foi depois ali quando o Senhor Jesus, ele foi arrebatado ao céu. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos aqui que quando o Senhor, ele foi arrebatado ao céu, ele ficou a culto ali no céu. E a Bíblia diz que os varão que estavam vendo aquela visão, 2 anjos, chegam e diz: varão Galileus, por que estáis perplexos? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia há de voltar. Jesus, ele veio nessa terra como homem, aleluia, pagou um grande preço, irmão, para salvar nossas almas. Mas ele vai vir, aleluia, com poder e glória. Aleluia, que nós possamos continuar firmes, aleluia, porque a Bíblia diz, aleluia, que, aleluia, o que está para se cumprir, vai cumprir. E quando ele subiu ao céu, aqueles anjos falou para os nossos irmãos: esse mesmo Jesus, que visto ao estar no céu, ele vai voltar. Aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia, tem pessoas hoje que não creem mais na volta de Jesus. Ah, mas Jesus não vai voltar mais. Vai, porque o anjo falou, aleluia, que ele vai voltar. Aleluia, um dia Jesus Cristo vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que o ministério de Jesus Cristo era um ministério, aleluia, que ele veio, aleluia, como um bom pastor para arrebentar, para deixar, aleluia, glória a Deus, aleluia, as suas ovelhas abençoadas. Aleluia, porque Jesus, ele é o bom pastor. Ele deu a vida por mim e por você. Mas quando ele veio aqui nessa terra,
Ele procurava sempre, aleluia, trazer o homem, aqueles que tinham muito materialmente, aleluia, dividir com o outro. Lembra do jovem rico? Ele tinha muitas propriedades. O Senhor falou e disse, aleluia, glória a Deus. Você precisa mais de uma coisa, porque o Jó falou e disse, Senhor, eu tenho guardado os mandamentos, dentro da minha mocidade, e a Bíblia diz que o Senhor olhou para aquele jovem e amou, e disse, mas te falta uma coisa, você quer ser perfeito? Vendo tudo que você tem, divide com os pobres, e terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem se retirou, ficou triste com aquela palavra, porque ele tinha muitas propriedades. Mas o Senhor sempre ele pregou, sempre ele falou, aleluia, para que o homem, aleluia, glória a Deus, viesse a dividir, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Com outro. aleluia. Aleluia, porque o Senhor, ele quer que nós viemos dividir, repartir. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que quando, aleluia, o Senhor, aleluia, usa aqui os apóstolos, aleluia, glória a Deus, usa a sua igreja, aleluia, glória a Deus, e eles começam ali a pregar a palavra, e muitos se arrependiam e chegavam aos pés dos apóstolos, confessava Jesus Cristo, e pegava tudo que ele tinha, fazenda, dinheiro, colocava nos pés dos apóstolos. Aleluia! Só que os apóstolos daquela época, aleluia, eles pegavam as propriedades, pegavam aquele dinheiro e dividiam, a Bíblia diz, aleluia, que nós acabamos de ler aqui. Aleluia, dividia entre toda a comunidade. E a Bíblia diz que não havia nada em comum entre, aleluia, os cristãos. Não havia entre si uma necessidade. Aleluia, porque era dividido. Aleluia, a Bíblia diz que ele estava ali no partir do pão. Estava ali, aleluia, glória a Deus, cada dia. Aleluia, se alegrando na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, glória a Deus, que quando, aleluia, o Senhor usa Pedro poderosamente, né? Aleluia, glória a Deus. E ali ganha 3.000 almas. Aleluia, glória a Deus. E um dia Deus, ele diz assim, usando o profeta Joel, ia derramar do teu Espírito Santo sobre toda a carne. E aleluia, o jovem ia profetizar, os velhos ia ter sonhos. Aleluia. Glória a Deus. E não estava muito longe, né? Porque de Joel, ali tem mais alguns livros, e depois chega Mateus. Aleluia. E chega o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que João pregava. E João dizia, eu vos batizo com água. Porque João, no Rio Jordão, ele pregava, e o homem se arrependia, Aleluia, glória a Deus. e era batizado por ele no Rio Jordão. Até o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ter com ele para ser batizado. Foi aquela coisa maravilhosa.